Havia uma relação entre tóxico e divino. O termo tóxico, surgido na antiguidade, designava uma substância mortal e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, poderia se referir a um fármaco ou remédio. Em 1974, a OMS passou a recomendar o uso do termo farmacodependência para referir-se à dependência de substâncias psicoativas. Em 1970, Freud já compreendia o recurso às substâncias psicoativas como uma forma de tentar lidar com o mal-estar, mas que tinha potência de causar um sofrimento mais intenso. O consumo de drogas psicotrópicas costuma iniciar na adolescência, geralmente por volta dos 15 anos de idade, predominando o consumo de drogas lícitas como cigarro e álcool. A progressão do uso experimental de drogas lícitas e ilícitas, como a maconha e a cocaína, para a dependência pode ocorrer devido a fatores biológicos, genéticos, psicossociais, ambientais e culturais. E se iludir ao se encontrar com mecanismos de uma bruta ilusão e não sentir o que é real, o que é viver, o que é ser, se já não sente, se ser drogado é ânsia de não ter querer. Oh, oh, oh. Pra que fugir? Se os problemas sempre vão amanhecer com você e não tem fim. Droga de só querer usar mais drogas. Há tanta coisa pra saber. São tantos rumos pra tomar, são tantas provas pra vencer. Mas como se você em uma seringa precisa se esconder, oh, 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 pra não enfrentar a covardia, sempre vai te perturbar. Vai acabar com você. O que é ser, se já não sente? Se ser drogado é ânsia de não ter querer. Oh, oh, oh. Pra que fugir? Se os problemas sempre vão amanhecer com você.
dia 5 de novembro, às 13 horas, fizemos a entrevista com a psicóloga Fernanda. Nosso contato foi pelo Zoom, onde tivemos a oportunidade de reunir todos os integrantes em um mesmo local. A seguir, temos 2 alunas interpretando a nossa entrevista na íntegra, onde Regina atuou como mediadora e Keila com o papel da psicóloga. Fernanda Teixeira Carneiro, psicóloga e psicanalista, especialista em psicologia clínica e saúde mental, formada pela FUNEC em 2004. Em 2005, trabalhou no CRAS da Bahia, sendo a única psicóloga do município. Já trabalhou em uma clínica de obesidade, em um hospital psiquiátrico com dependentes químicos e fez uma especialização em clínica com crianças e adolescentes e psicoterapia breve. E durante todo esse percurso, estudando psicanálise, sendo analista e fazendo supervisões. Possui uma clínica em Betim e atua no CAPS-AD desde 2013. Quais são as principais atividades que você realiza no CAPS-AD? O CAPS é um serviço substitutivo a partir do processo da luta antimanicomial da Lei 10.216 de 2001, que traz ao SUS este processo de desinstitucionalização da loucura. O meu CAPS é o CAPS 3, que é um CAPS com hospitalidade noturna e tem acolhimento e serviço que funciona 24 horas. Temos então plantões, onde parte da minha carga horária estou em um plantão denominado plantão de acolhimento, ou seja, naquele dia eu estou recebendo as pessoas, os usuários que estão acessando o serviço pela primeira vez, ou que estão chegando para um retorno, que já estiveram em um processo de tratamento, abandonaram e estão agora retornando. Outra parte da carga horária é de plantão de permanência dia, que chamamos de plantão da PD. Um horário onde fico disponível com os usuários que estão ali em permanência dia e noite, dia ou noite, intensiva, semi-intensiva e aqueles que só vão uma vez a semana a depender da modalidade do projeto terapêutico de cada usuário. Na DP, eu me apresento todos os dias. Olho cada um de forma a identificar se é usuário frequente no serviço ou se está chegando. Quando se trata de um usuário que ainda não conheço, pergunto quando ele chegou, como está se sentindo, como está sendo para ele. Brevemente dou uma checada no ambiente e nos pacientes. Na PD, também faço um grupo de prevenção à recaída, onde trabalhamos questões relacionadas ao uso abusivo de substâncias, situações de risco, redução de danos, estratégias de enfrentamento diante dos momentos difíceis e de conflitos que eles acabam por vivenciar. Estou ali para dar suporte ao paciente no que acontece. Às vezes, o paciente entra em momentos de conflitos ou crises e acabam recorrendo ao uso de substâncias dentro do serviço. Fico ali à disposição e dando suporte para qualquer situação que acontece com o paciente na permanência dia. Outra parte da minha carga horária é para ambulatório, ou seja, são os pacientes que eu atendo de forma ambulatorial, seja um paciente que saiu da crise e já está melhor, podendo ir uma vez na semana para atendimento e não precisa ficar no serviço nem de dia e nem à noite. Às vezes precisa atender algum familiar. Outra parte da carga horária é para a reunião de equipe feita uma vez na semana, momento que temos para discutir os casos e para discutir o funcionamento do serviço, o que estamos fazendo, nossas práticas, repensar algumas coisas. E uma vez ao mês temos dentro desta reunião de equipe uma reunião regional. Cada profissional do CAPS-AD é responsável por uma região de Betim. Eu, por exemplo, junto com alguns colegas, sou responsável pela região de Alterosas. Nesta reunião com a rede participam o pessoal da assistência, Conselho Tutelar, Unidades Básicas de Saúde, CERSAM. É uma reunião mais ampliada que abrange todos os casos de saúde mental no geral. Como é a interação da família? Vocês percebem que o paciente ele recebe o apoio da família? Temos 2 grupos de família. Um funciona na terça-feira à noite e outro na quarta-feira de manhã. A questão da família é caso a caso. Percebe-se muito o 8 ou 80. Ou a família é muito codependente, muito colada no usuário, muito manipulada e isso traz alguns prejuízos, ou ela é muito ausente. Temos muitos usuários que perderam o vínculo e então temos estes 2 perfis de família. Mas entre o preto e o branco temos vários tons de cinza. Então, estou trazendo algo que vemos com mais frequência, mas vemos muitos casos de vários formatos familiares, várias formas de chegar no serviço, várias formas de se apresentar diante daquela pessoa em sofrimento.
Tem famílias muito moralistas, tem famílias que querem que o sistema resolva, tem famílias que se implicam, tem famílias que não se implicam, e procuramos, dentro do possível, chamar a família quando percebemos que o usuário é mais dependente, que tem uma dificuldade maior. Chamamos para tentar colaborar de alguma forma com essa dinâmica familiar. A partir de qual idade os pacientes são recebidos e acolhidos no CAPS-AD? Maior de idade, após os 18 anos. Antes dos 18, os usuários são acolhidos no CERSAME, que é o CAPS-1 de hoje em dia, voltado para crianças e adolescentes com interface ao uso abusivo de substâncias. Aproximadamente, quantos usuários são assistidos no momento? E qual o perfil demográfico desses pacientes? Idade, gênero, raça? Temos mais de 5.000 prontuários. Nossa PD gira em torno de 30, que são divididos ao longo da semana. Temos 10 leitos noturnos e 2 de observação. Este quando o usuário tem uma limitação clínica ou uma crise maior. A maioria são homens, população negra e com baixa renda. Alguns poucos com uma condição de vida melhor. O CAPS-AD Betim, ele faz articulação com quais redes de apoio? A nossa articulação maior é com o Centro POP, que é um serviço com assistência social para a população de rua, com o Albergue da Cidade, que é um serviço que está dentro da assistência, como se fosse a alta complexidade da saúde do SUS. Tem uma interface com o pessoal da assistência dos abrigos com o Conselho Tutelar, pois muitos casos onde os filhos são abrigados têm uso abusivo de substâncias por parte dos pais. As unidades básicas de saúde, que é para onde os usuários retornam quando saem da crise, e os CRAS, como se fossem as unidades de saúde. Os CREAS, como se fosse o Serviço da Urgência da Saúde, quando existe relação da violação dos direitos. Na sua opinião, qual a importância do apoio das redes de apoio intersetorial para as políticas públicas? É fundamental. Há 3 anos foi instituída essa reunião regional uma vez por mês, pois é uma maneira de acolher o caso de uma forma mais efetiva, pois tem muita interface com o pessoal da reinserção no mercado de trabalho, como por exemplo o Cine. Cada um com seu saber, suas possibilidades, suas ofertas podem disponibilizar cuidado e garantir direitos, pois o usuário é um cidadão que tem direitos de acessar os serviços que existem no município para ajudá-lo em suas necessidades. Quais os limites e os desafios que o CAPS-AD encontra para realizar as reabilitações psicossociais? São muitas. Casos com interface com a rua e com a justiça. O município tem um albergue, porém não tem um serviço que acolha de forma onde o usuário possa ter um tempo maior para conseguir fazer esta transição, que é majoritariamente difícil, da rua para a ressocialização. Tem-se a casa de passagem, mas é difícil, pois o usuário sai da crise e não cabe estar mais em permanência dia e noite. Quando a crise melhora, entra a crise social, pois o albergue não é grande, não acolhe por muito tempo. É mais uma casa de passagem, onde o usuário fica em torno de 3 a 4 dias. E são poucos os usuários que conseguem fazer essa interface de ficar um tempo maior e pode-se articular este cuidado de uma forma mais efetiva para os casos. Tem muitos furos e muitas dificuldades, não tendo, por exemplo, o consultório de rua, que é importantíssimo para a clínica AD. Esse é um dos problemas. Temos também questões relacionadas à questão de onde o paciente vai ser tratado no CERSAM ou no CAPS-AD. Quais são as condições de trabalho oferecidas a você? Difíceis. A nossa casa poderia ser melhor adaptada, sem escadas, pois alguns usuários têm limitações físicas. Não temos salas para o uso de todos os profissionais e às vezes temos que colocar mesas fora da casa para fazer o atendimento. Não temos computador para todos e as devoluções são prejudicadas e faltam muitos materiais. Nós, enquanto equipe, que temos que nos movimentar ao fazer alguma atividade ou alguma oficina, angariar recursos com rifas ou cada um dando um pouco. Às vezes, queremos fazer comemorações dos aniversariantes do mês para os usuários e cada um tem que dar um pouco para que seja feito. Às vezes, as medicações não são das melhores. Os medicamentos avançados ainda não chegaram no SUS. Sabemos que a atuação do psicólogo no CAPS, ela é pautada por um objetivo a ser atingido. Nessa perspectiva, observando o que é esperado do profissional de psicologia neste equipamento, como você avalia os resultados obtidos? No CAPS, não trabalhamos muito com as especialidades, mas sim com as referências técnicas. É uma referência de cuidado. Logo, o resultado é muito caso a caso, ele é bem individual.
Alguns trabalhamos para que o sujeito permaneça vivo, porque às vezes a pulsão de morte é tão grave que mantê-lo vivo já vai ser um sucesso. Para outros, o abrigamento. Para outros, é preciso trabalhar para ficar sem uso abusivo. Trabalhamos focados na redução de danos. Tem pacientes que estão conseguindo ir e ficar uma semana de permanência à noite, já é um sucesso. Então, varia de caso para caso.